Então, se comprovada a fraude, se o Coronel Nunes, de fato, não assinou, teve a sua assinatura falsificada por alguém, esse acordo pode ser anulado. Meus amigos, revoltante o que está acontecendo na CBF. Além de tudo que acontece dentro de campo, fora de campo também está uma total bagunça. Edinaldo pode ser afastado do comando da CBF e olhe lá, preso. Está sendo investigado uma falsificação de assinatura para a continuidade dele no comando da CBF lá atrás. Entendam melhor sobre isso. Foi a iminência da convocação para a Olimpíada, a lista tinha que ser divulgada e a seleção precisava ter alguém para responder e para assinar. Ora, qualquer um podia lá, o interventor, qualquer um podia. Mas enfim, né, o Edinaldo foi reconduzido ao cargo numa decisão provisória até que o plenário do Supremo Tribunal Federal se debruçasse sobre o tema. Quando chegou no plenário, foi feito um acordo. Foi homologado um acordo que contou com algumas assinaturas. A Federação Mineira de Futebol assinou, o próprio Gustavo Feijó assinou, beleza, né? E tinha lá a assinatura do Coronel Nunes. A assinatura do Coronel Nunes consta nesse acordo homologado do STF. Porém, a validade, a legalidade dessa assinatura está sendo questionada. E isso aqui é muito grave. Nós podemos estar diante de um caso de falsificação de assinatura. Então vamos lá. O Coronel Nunes assinou o documento e aí uma perícia foi contratada, uma perícia foi pedida nessa assinatura. Analisaram assinaturas de anos anteriores do Coronel Nunes, assinaturas de 2015, de 2023, né? E aí na análise dessas assinaturas por essa perícia, a assinatura não passou. Então existe uma suspeita nesse momento. Essa perícia foi, inclusive, contratada a pedido de um vereador do Rio de Janeiro. Marcos Dias é o nome do vereador. Coisas estão quentes na política, né? E sai muita coisa do Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF. Então, se comprovada a fraude, se o Coronel Nunes, de fato, não assinou, teve a sua assinatura falsificada por alguém, esse acordo pode ser anulado. E qual seria a consequência imediata da anulação desse acordo no STF? Da perda da validade desse acordo? Sim, a retirada de Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da entidade. Deputada, há um pedido de audiência pública do deputado Sargento Gonçalves do PL do Rio Grande do Norte. Ele foi um pedido de audiência pública para ouvir o Edinaldo Rodrigues, para ouvir o Coronel Antônio Carlos Nunes, para ouvir a Rosa, esposa do Coronel Antônio Carlos Nunes, para entender o que foi que aconteceu. Isso ali não tem uma acusação, tem uma solicitação de uma audiência pública. O que acontece? Vai se esperar o pleno do STF analisar essa questão, porque até lá a gente tem uma liminar do Gilmar Mendes que mantém a decisão da permanência do Edinaldo à frente da presidência da CBF. Até lá, absolutamente nada muda, a não ser que haja um fato muito grave e, de maneira liminar, o ministro do STF decida cancelar o acordo de homologação. Mas o Ancelotti, é bom lembrar, é o nome do Edinaldo. Ele não é o nome da CBF, como se fosse uma entidade com vários personagens ali, que não, é ele quem quer. E o Edinaldo, aí também, uma informação até que a gente apura conversando com algumas fontes, muita gente entende dos bastidores que o Edinaldo quer o Ancelotti porque ele seria o nome de um impacto tão grande que ofuscaria, em parte, todo esse noticiário negativo. Então ele precisa de alguém como o Carlo Ancelotti. Por isso não fecha com o Jorge Jesus, por isso não vai com uma proposta concreta que não foi até agora para o Abel Braga e para o Palmeiras, que ele teria que conversar também com o Lila Pereira. Ele fica nesse limbo. Ferreira, desculpa. Abel Ferreira. Ele fica nesse limbo aí, esperando o italiano, que o italiano seria a bomba que, pô, olha só, o Ancelotti, um técnico do Real Madrid, esse cara conseguiu contratar. Pô, o cara é brabo mesmo, né? Contratou, é isso que o pessoal vai falar. Isso ofusca um pouco o noticiário negativo. Então ele precisa de um nome de peso. O nome é o Carlo Ancelotti. Mas eu acho que tudo isso coloca o italiano mais distante ainda. E aí fica essa dúvida, porque dia 4 tem um jogo contra o Equador lá no Equador, dia 9
aqui em São Paulo, né? Contra o Paraguai. O Equador está à frente do Brasil nas eliminatórias. O Paraguai está 8 jogos sem perder. Já ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, ganhou do Uruguai. Perdia para a Colômbia 2-0 na Colômbia. Empatou 2-2 com o Gustavo Alfaro, técnico argentino. Tem sido um time competitivo. Então são 2 jogos difíceis. Dá para imaginar o Brasil descalibrado? Vamos imaginar aqui. Perde no Equador e empata com o Paraguai. Perfeitamente normal, faz um ponto só. E aí, dependendo dos pontos acumulados pelos outros, o Brasil pode se ver numa situação desconfortável ao extremo na busca por uma vaga facílima na Copa do Mundo. Quando eu falo isso, eu falo de até ficar na repescagem. Meus amigos, é uma sacanagem o que estão fazendo com a CBF. Seja com a seleção e com o futebol de clubes. Cada vez pior. Onde vai parar? E aí, o que vocês acham sobre isso? Deixem nos comentários e não se esqueçam de curtir e compartilhar. E principalmente se inscrever. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!